noite a sexta aula do livro Manifesto contra o Mundanismo, tá certo? E um dos assuntos hoje, propriamente dito, é o assunto sobre os métodos anticonceptivos e artificiais. É bem provável que nesse tempo aqui em que o livro foi escrito, nós tínhamos poucos artefatos ainda, né? Hoje em dia tem a pílula do dia seguinte, hoje em dia nós temos outras maneiras de se evitar uma gravidez, né? De se evitar aquilo que é natural por Deus. E o livro ele vai falar mais em relação à ligação de trompas, né? Que naquele tempo a ligação de trompas ela era bem mais assim famosa, né? Bem mais atual, uma coisa nova que estava vindo, tá? E os anticonceptivos são os anticoncepcionais, um fármaco, né? Uma droga que altera, né, o curso natural do organismo e ali evita-se uma gravidez. O autor do livro, e nós até hoje defendemos essa tese também, que aquilo que é natural não se deve ser destruído, né? Não se deve ser tirado, não se deve se desfazer daquilo que é natural. O que é natural foi aquilo que Deus fez, né? Então o nosso organismo ele tem uma função natural, né? Ele funciona de uma forma mecânica, natural, e aí tudo aquilo que se é desfeito, tudo aquilo que se desfaz daquilo que é natural, né? O nosso Deus ele encara como pecaminoso. E em relação à geração de filhos, o natural é que se tenha o casal, né? O casal se casem e aí possam gerar os seus filhos. Historicamente, se a gente for analisar, por exemplo, o povo de Israel, uma mulher que não gerava filho, naquele tempo era uma coisa muito ruim, né? Então a mulher que não gerava filho, ela era tida como uma pessoa ruim perante a comunidade, perante o povo de Israel, né? Propriamente dito. Então era uma coisa ruim, é como se fosse uma praga, né? É como se a mulher que não gerasse filho, ela fosse um encosto, né? na sociedade, um entrave na sociedade, um entrave na família. Não, era uma pessoa bem quista. Por isso que Ana chorou, né? Dai-me filho. Como é? Uma pessoa desprezada, exatamente, né? Uma pessoa que não era bem quista na família, né? Por isso que Ana, ela orou tanto a Deus, né? Dai-me filho, Senhor, senão eu morro, senão eu não vou sobreviver, né? Porque era muito importante, era bem quisto a mulher ter filhos. E aí as sociedades, né, sempre preservaram isso. Há uma preservação histórica muito nessa questão, né? Então há uma importância muito grande, uma coisa muito divina mesmo, a geração de um filho. Mas com o passar dos tempos, a moralidade ela foi decaindo na sociedade, e aí vieram os movimentos, né, os movimentos feministas, com as liberações de muitas coisas, e dentro desses movimentos feministas tiveram, né, a querer a mulher se igualar ao homem, querer ter as suas prioridades em relação a muitas coisas dos homens, e aí surgiram, né, muitos desses artefatos que são os anticoncepcionais, que são os fármacos, né, para se destruir ali o feto, a criança. Tá certo, irmãos? Então o livro ele vai muito nessa linha de raciocínio. Então nós vamos seguir essa linha de raciocínio
e vamos aqui citar perguntas, né? Perguntas feitas e respondidas pelo próprio autor. Perguntas que até hoje ainda tem, né? Perguntas para se desculpar, para ter uma desculpa para fazer cirurgia, ligações. Hoje tem até a laqueadura, né? A laqueadura das trompas, né? Da parte em que faz a geração do filho, certo? Então vamos aqui ao livro. Então o livro vai dizer o seguinte: até no início do século XX, né, século passado, era a expectativa da sociedade que a mulher se apresentasse casta, do ponto de vista sexual, para o casamento. No círculo cristão, a mesma coisa era esperada dos homens. Naquela época, a linguagem vulgar, né, a prostituição infantil, o homossexualismo, a pedofilia e as demais formas de perversão moral não aconteciam com tanta constância e evidência como se vê hoje. Imagine que o autor do livro escreveu isso em 2001, né? 2001, né, irmão? Deixa eu só confirmar aqui. 2000, né? Saiu a segunda edição em 2008, mas a primeira edição foi bem antes, tá certo? A segunda edição foi em 2008. Mas hoje está muito pior. Hoje as coisas pioraram muito, né? E aí a tendência é a legalização do aborto, né? O aborto ser legalizado, ter clínicas para, na hora que a mulher quiser abortar, ir lá e abortar, né? A irresponsabilidade sexual, a sexualidade precoce entre o jovem, entre a juventude, porque isso sempre se tinha na sociedade, não precisava nem ser da igreja, né? Não precisava nem ser da igreja, era a sociedade que o conservava. A mulher se conservava para o casamento, o homem também se conservava para o casamento, né? Então isso ficou doutrina do passado, ultrapassada. Mas a igreja do Senhor não, irmãos, ela tem que seguir os princípios de Deus, a naturalidade de Deus, né? A moralidade de Deus. Tá certo, queridos? Então, com o advento, né, das liberações, e aí foi se manter uma sociedade liberal. Então a sociedade ela ficou liberalizada, né, poderia dizer assim, para melhor entendimento. Então a família, então, naquele tempo era vista como célula máter da sociedade, enquanto o casamento era apresentado como uma instituição divina a ser preservada com temor e tremor. Então o casamento era algo importante, né? Tanto para o noivo quanto para a noiva, como da família de ambos. O casamento era uma coisa divina, uma coisa bem quista na sociedade, né? Por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos os homens estão casando-se e dando-se em casamento, né? Dando a ideia de que o casamento se tornaria uma banalidade. Se casa hoje, se casa um mês, no outro mês já estão separados, né? Então, várias maneiras de se divorciar, muito fácil se divorciar, se ter um distrato, né? Então, é uma coisa muito fácil. Antigamente, o pai, né, o homem ou a mulher que queria ter um distrato e voltava para a casa dos pais, os pais não aceitavam não. Os pais diziam assim: volte para a casa da sua esposa, volte para a casa do seu marido, né? Então tinha essa rigidez no casamento, esse compromisso, né? Esse compromisso real, aquilo que a Bíblia diz, até que a morte os separe, né? E aí a gente vê crianças criadas fora do casamento, a gente vê filhos sendo criados, né, só com a mãe, filhos sendo criados só com o pai, e a mentalidade natural dessa criança ela vai ser deturpada, porque o filho, né, homem, ele tem a referência de pai,
Então a referência de pai é que ele seja um homem, né? Assim como o pai, um homem trabalhador ou um homem preguiçoso, né? Dependendo do pai. Então o filho homem, ele pega a referência do homem, do pai, e a filha mulher pega a referência da mãe, né? Então isso é natural. Aí você imagina hoje uma sociedade sodomita, em que o filho é criado às vezes por duas mulheres, o filho é criado por dois homens, né? Qual a referência de homem e de mulher que essa criatura vai ter, né? Então deturpado, porque logicamente os estudiosos mais centrados e mais honestos, é essa palavra que eu uso, os estudiosos mais honestos já sabem que o filho homem pega a referência de pai para conquistar a mãe, né? Para gostar de mulher. Então o homem vê a referência do pai para conquistar a mãe. Depois ele vai entender que aquilo é a mãe dele, né? Mas ele vai gostar de mulher, né? Então isso é uma ideia natural. Então Deus faz as coisas perfeitas. Só que a gente vê crianças criadas só com mãe, crianças criadas só com pai, e a mentalidade dessa criança, ela se torna incompleta, né? Qual é a referência de pai que ela vai ter? Qual é a referência de mãe que ela vai ter? Então essa criança, teoricamente, ela vai ser uma criança desestruturada na sua base educacional, inclusive até os 7 anos de idade, né? Que é onde forma o caráter da criança. E aí, né? Desconfigura a ideia de casamento, do casamento. Desconfigurando a ideia do casamento, desconfigura a ideia da família, né? As mulheres hoje, elas são muito independentes, os homens hoje são independentes. Tem pessoas casadas dentro da mesma casa, em quartos separados, né? Então cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua cama diferente, né? Dentro da própria casa. Então a sociedade de hoje, irmãos, é a sociedade da desconstrução, né? A sociedade da desconstrução. E aí, esses métodos anticonceptivos, esses métodos tornam uma sociedade com uma liberalidade para o sexo, né? O sexo sem compromisso. Bom, se eu posso me prevenir para não engravidar, então, né? Aquela questão do hedonismo, a busca pelo prazer, né? Desenfreado. E aí as consequências disso, de um sexo desordenado, né? de uma relação sexual desordenada, dá muito desses percalços que eu falei, né? Por exemplo, eu conheço uma menina que ela tem 3 filhos, mas de 3 pais diferentes, né? Eu conheço uma menina que ela tem 3 filhos, de 3 pais diferentes. Imagina aí, irmãos, né? O terceiro, ela não sabe quem é o pai. Os 2 primeiros ela sabe, mas o terceiro ela não sabe nem quem é o pai. A mãe dela pergunta quem é o pai desse menino, ela não sabe, né? Por aí você tira uma desconstrução da sociedade, que se a gente for falar contra, nós somos antiquados, nós somos pessoas ultrapassadas, né, André? Nós somos pessoas ultrapassadas, né? Mas isso é uma sociedade doente, uma sociedade que está adoecendo mais cedo. É as clínicas psiquiátricas lotadas de gente doente. Os psicólogos não sabem mais o que fazer para atender tanta gente, né? Porque as coisas estão fora do lugar, irmãos, né? O quebra-cabeça, as pecinhas estão tudo fora do lugar, e as pessoas não conseguem entender isso, que a família está destruída, que as crianças estão sendo educadas de uma forma errada, né? Aquilo que é natural hoje em dia não importa mais, não importa é ser feliz, né? Então tudo isso a sociedade vai sofrer as consequências. Então, começando agora, vai piorar. As gerações mais na frente vão sofrer ainda mais, né? Porque aquilo que Deus fez é perfeito. Só para você ter uma ideia, eu estava falando hoje com a minha esposa,
Isso 4 horas da manhã. Quando foi 4h30 da manhã, eu falei com ela e disse assim, porque 4 horas da manhã, quando a gente estava acordado, os pássaros não estavam cantando, mas 4h30 começou. É só pássaros chegando, todo tipo de canto diferente, sobe na árvore, desce na árvore, vai para os fios e canta, e aquele negócio todo. Quando é fé, chega outro, só cantando, alegre, aquele negócio com aquela zoada toda na rua. Aí eu peguei e disse para ela desse jeito, só para você ter uma ideia: os pássaros já acordam cantando, feliz, pulando para um lado, para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, e o ser humano acorda reclamando. O ser humano acorda reclamando, dizendo: eu tenho que fazer isso, mais tarde eu vou fazer isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que fazer isso, por isso. Os pássaros não, já amanhece o dia agradecendo a Deus, cantando, louvando, né? E aí o ser humano não, amanhece o dia reclamando, murmurando o que vai fazer, o que não vai fazer. Não é assim, irmãos? Ou eu estou exagerando? Né? Isso eu pude presenciar hoje, olhando simples para a natureza. Mas é desse jeito. Então o ser humano está cavando uma cova para ele mesmo se enterrar. Quando você proíbe o casamento, quando você proíbe a educação de um pai e de uma mãe, quando você diz não para o filho, quando você proíbe certas coisas, você é um pai ordinário, você é um pai, antiquado. Os professores chamam o pai dos filhos para reclamar alguma coisa, os pais do menino vão reclamar com os professores. Mas você devia fazer isso, ou seja, o menino fazendo tudo errado, e aí o errado é o professor. Eu acho que daqui a um dia ninguém vai querer ser nem mais professor. Ninguém vai querer ser mais professor não, para estar aguentando abuso de pai e de mãe e ganhando pouco. Quem é que vai, irmão? Aguentando abuso de diretora, compromisso, não sei o que, ainda vê um pai e uma mãe reclamando do menino birrento, do menino velho que não tem limite. Ninguém vai ser mais professor não, rapaz. Mas vamos aqui, isso é só um contexto para nós chegarmos a um denominador comum, para dizer que o negócio está desordenado, irmão, descontrolado mesmo, uma sociedade descontrolada, tá bom? Então vamos lá. Então muitos fatores contribuíram para desestruturar, olha lá, muitos fatores contribuíram para desestruturar a sociedade. Os principais são estes que passamos a contar. Pois é, ele colocou esses principais aqui, mas se a gente for analisar, hoje tem muito mais, Temos ou não temos? Cada um de nós temos aqui uma coisa para dizer: a sociedade está ruim por causa disso, a sociedade está ruim por causa disso, E outra coisa que eu me lembrei aqui, para deixar registrado: antigamente as famílias se reuniam numa mesa para almoçar, Hoje em dia cada quarto tem uma televisão. Cada um almoça na hora que quer, janta na hora que quer. O negócio desordenado começa por aí, Não tem mais aquele negócio de reunir toda a família e ali todos comerem naquela mesa. Agradecer a Deus pela comida, mas não tem mais isso, acabou-se. Isso é uma coisa ruim, irmãos. Talvez alguém me diga: isso é uma coisa antiquada, mas é uma coisa que unia a família. Hoje em dia é cada um assim, com celular, cada um assim. O ser humano se tornou tão individualista, tão antissocial, que a maneira dele se socializar é dentro do quarto, no Facebook e com a internet, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram e no bocado de tranque que tem por aí. Então a maneira dele se socializar é essa agora. Isso é preocupante, irmãos. Não tem mais aquele abraço, não tem mais aquele momento de ficarmos juntos, conversando. Agora faço que nem meu sogro:
povo do interior não tem esse negócio de depressão não, porque eles sentam na calçada e ficam contando um bocado de besteira, um bocado de piada. Ficam ali, tudo conversando, um bocado de asneira, um bocado de besteira. Mas estão lá, tudo feliz, né? Se bem que nessa era tecnológica agora vai também desgraçar até o interior, vai desgraçar tudo. Povo doente, povo doente. Então vamos à primeira que o autor do livro colocou aqui para a destruição da sociedade. Ele diz que a destruição da sociedade, né, foi a da religião. Destruiu a igreja, destruiu os princípios fundamentais da igreja, destrói a sociedade, né? Vai restar o quê? Só marmota. A religião foi perdendo a sua influência na vida comunitária em razão da descrença promovida pelo ceticismo, que entronizou a falsa ciência como uma verdadeira deusa. Ou seja, o relativismo, o ceticismo, o relativismo. Cada um tem a sua verdade, cada um vive como quer. Ah, você quer viver assim? Não tem problema. Não, eu quero seguir a tradição dos meus pais. Deixa de ser besta. Nós estamos na nova era, né? Nós estamos na nova época de vida. Então isso perderam até o temor, né, da igreja, aquele zelo da igreja. Até a igreja de uma certa forma está desviada, né? O mundo entrou também na igreja. Então tudo isso contribui, né? E ele diz mais, número 2, a expectativa de se obter uma vida cada vez mais confortável através das descobertas científicas mudou a visão do mundo de muitas pessoas, fazendo com que elas deixassem de ver a vida à luz do dever para vivê-la à luz do prazer, caindo em si mesmo no hedonismo. É a questão do egoísmo, né? Cada um busca o seu prazer próprio. 3. O surgimento do materialismo de todas as formas, bem como o pragmatismo, colocaram em questão os valores absolutos e a vida eterna. Então, o apego, né, às coisas daqui, perderam aquela essência das pessoas quererem ir para a igreja, as pessoas quererem orar, as pessoas quererem estar juntas para louvar a Deus, né? Até mesmo na religião católica não tem mais aquele zelo antigo que tinha, né? Isso está se acabando. Então, se tira Deus da sociedade, se destrói a família, vai restar o quê, né? É uma frase muito para a gente observar. E aí ele fala: o movimento feminista deturpou a noção verdadeira da libertação que carecia a mulher. Em lugar de exigir a fidelidade, a castidade masculina, esse movimento incentiva a fornicação, o adultério feminino. O lesbianismo foi estimulado como forma de a mulher provar que podia viver autonomamente, né? Também houve a defesa do aborto, com o manifesto e o desprezo pela vida e pela maternidade. Se as mulheres soubessem que o aborto faz tão mal à vida delas, psicológica, à saúde física delas, elas pensariam 2 vezes de abortar, né? Pensariam 2 vezes antes de fazer um aborto, porque causa realmente transtorno mental uma criatura dessa, né? E ele diz: a pílula anticoncepcional surgiu em meio a um contexto da desestruturação da sociedade, ligado a todos esses fatores acima mencionados. Ela é o fruto de um cienticismo, né, um relativismo ilimitado, o qual pretende fazer do homem um ser, né, um ser que manipula a natureza como quem brinca de ser Deus. Eita, forte, né? É inspirado na filosofia materialista, objetiva a promoção do prazer sem responsabilidade. Isso aqui é moda, né? Isso aqui é moda. Isso aqui hoje em dia
está muito mais acelerado, né? Isso aqui isso aqui está muito assim, o vírus aumentou, né? Então isso aqui está pior hoje, muito pior. É o instrumento que vai difundir a promiscuidade entre jovens, tirar o compromisso do amor, além de fazer com que as mulheres percam a consideração pela maternidade. Então, dentro dessa linha de raciocínio, tem aquela questão: meu corpo, as minhas regras, né? Eu faço dela o que eu quiser. E aí, a partir da pílula anticoncepcional, surgiu o desejo de clonar o homem, de fazer inseminação artificial, de alugar o ventre. Vocês já ouviram falar sobre isso? O casal que quer ter um filho e a mulher, por exemplo, não pode ter filho, ou o homem não pode ter filho, eles pegam o gene de um, o gene do outro e alugam uma barriga de aluguel, né? E lá pega esse gene dos dois e coloca naquela mulher lá para nascer, né? Os homens brincando de ser Deus, os homens brincando de ser Deus, né? E aí a cirurgia de ligação de trompas, que, como eu falei aqui no início, tem outros artefatos hoje, né? A medicina do mal, ela evoluiu, né? Guarde essa palavra, irmãos. A medicina do mal evoluiu, né? Hoje tem muito mais coisas, né, para fazer, para se evitar filhos. Tem aquela injeção, né, que a mulher toma, passa uma semana, um mês, só o que tem. Bota aqui a injeção e pronto. Tem relação sem compromisso por aí afora, e aí não se gera filhos. Então é uma maneira de se evitar filhos, né? Então a cirurgia de trompas, por outro lado, consiste num aleijamento voluntário. Aqui o homem ignora que a alma e corpo seja, né, o corpo na íntegra, na personalidade, o corpo dentro dessa nova conjuntura é visto como uma coisa que pode ser feita e refeita. E aí ele usa o texto aqui para dizer, mas o homem que és tu, que a Deus replicas, porventura as coisas formadas dirá ao que se formou? Por que me fizestes assim? Romanos 9, 20. E aí 1 Coríntios 3, 17 ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 6, 19: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6 e 15: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Alguns, entretanto, argumentam. Não há pessoa, ele fala, não há pessoa que fazem outros tipos de cirurgia. Não existe outro tipo de cirurgia? Por que eu não posso fazer a cirurgia de ligação de trompas? Por que eu não posso fazer a cirurgia de laqueadura? Né? Por que eu não posso fazer isso? Então, é argumentos que se usam, mas aí o autor do livro vai dizer que esse argumento é furado. Por quê? Respondendo assim: somente é lícito uma cirurgia feita em caráter emergencial para sanar um defeito ou ainda para extirpar uma doença ou anomalia, e não aquela cujo objetivo é mudar o que é natural. O que eu falei no início da aula, né, irmãos? Foi o que eu falei no início da aula. Não devemos mudar o natural. O nosso natural é pecado. Mudar o natural de Deus é pecado. Fazendo uma voluntária laceração do corpo, o natural doentio é bom. Então, esse argumento de dizer, não, mas nós não fazemos outro tipo de cirurgia, porque não podemos fazer isso? Só que essa intenção é mudar o curso natural do seu corpo, né? E aí, mais na frente ele vai falar o que se deve fazer, né? Ele vai dizer aqui, vai usar o texto de Levítico 21:5,
nem darão golpes na sua própria carne. Provérbio 11:17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Outros replicam: se a minha esposa já fez 3 cirurgias cesarianas, pois foram necessárias, não poderia ela ligar as trompas para evitar o 4º filho, através de cujo nascimento ela poderia incorrer em um risco de vida? Então a pergunta é o seguinte: bom, a minha esposa, ela fez lá a cirurgia para ter o 3º filho, e o médico disse que ela não pode ter mais filho, né? Então eu vou fazer aqui a cirurgia para poder ela não ter mais filho. E aí ele responde: respondemos a esta colocação dizendo que a pessoa pode evitar os filhos por uma abstinência controlada. Quem vai querer isso? Isso aqui é um calo para muita gente. Abstinência controlada. Quer ter filho, meu filho? Então não faça, não tenha relação. Quer evitar filho, meu filho? Evite, né, a relação. Então a abstinência controlada é mais demorada. Além disso, a pessoa pode crer em Deus tanto para não ter o 4º filho, como para tê-lo e não morrer. Como para tê-lo, né, se morrer, acreditar que essa foi a vontade de Deus. Esta, entretanto, é a argumentação pelo extremo. Afirmamos que o casal pode abster-se do sexo para sempre neste caso. Afinal de contas, não era isso que haveriam de fazer caso ainda não tivesse inventado a cirurgia de ligação de trompas. Me diga uma coisa: quer dizer que a sua esposa, olha lá, a sua esposa não pode ter mais filho. Se ela não pode ter mais filho, como é que a gente faz para não ter filho? Não ter relação sexual. Olha só o argumento aqui, André, é forte, viu? Certo. Pronto, está evitando filho ou não está, irmão Marcos? Tá. O filho não vai nascer do vento. O vento não vai soprar e o menino nascer. Aí as pessoas pegam o argumento de dizer: não, mas agora existe uma maneira de se evitar filho, a ligação de trompas. Aí o autor do livro diz assim: se não existisse a ligação de trompa, já nós vamos entrar nessa questão. E se não existisse a ligação de trompa, você ia fazer o quê? Você ia engravidar sua esposa para ela morrer? Tu ia engravidar tua esposa para ela morrer? Ia não, né? Então, meu amigo, você ia se abster para sempre, porque você não ia matar a sua esposa. Então, irmãos, é uma maneira de se argumentar. Ninguém vai me dizer que seria errada a abstinência perpétua, pois se um acidente impossibilitasse um dos cônjuges de ter relações sexuais, eles só teriam a abstinência como opção. Eita, viu? Tem um acidente, não pode ter mais. E aí? Os homens modernos de hoje, ou as mulheres modernas, deixavam o miserável e ia procurar outro, né, André? É isso que ia acontecer. Pode ter certeza. Casado ou não, viu, Marcos? Se tivesse casado, não importa. Não está mais me assistindo, eu vou arranjar outro homem. Ela não está mais me assistindo, a miserável já sofreu um acidente, está mais me assistindo, deixa lá, joga fora e vai buscar outro. É isso que acontece. Você é um covarde, né? Você que faz isso é um covarde. Enquanto a mulher estava ali servindo, você estava lá, né? Então ela sofreu um acidente, não pode mais ter relação com você.
e aí você vai arranjar outra, né? Então, isso, para a vida do crente, isso não deve existir. Além disso, os membros da igreja de Corinto aprenderam com Paulo que o corpo não foi criado prioritariamente para o sexo, já que na ressurreição teremos um corpo e não haverá sexo. Na aula passada, irmãos, a gente aprendeu isso aqui. Na aula passada a gente aprendeu que o nosso corpo, o ato sexual, a ideia de Deus é para gerar filhos. Então, a geração de filhos ela é temporal. Ela não é atemporal. Ela não permanece na eternidade. A geração de filhos é só aqui. Tá? Então, o sexo foi criado para gerar filho. Povoai a terra, né? Deus disse para Adão e Eva: povoai a terra. E só quem pode povoar a terra é um homem ou uma mulher. O resto é gambiarra. Não tem como povoar a terra com as gambiarras. Só se povoar a terra com um homem ou mulher, porque é uma coisa divina. Certo? E aí ele fala a questão do, né, o corpo é um instrumento para cumprirmos a vontade do Senhor. E ele usa 1 Coríntios 6:13 que diz: mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. Tem aquela questão de Onã, quem quiser ler em casa, é Gênesis 38:9, né? Que Onã, ele jogava o esperma fora para poder ter filhos, né? Isso aqui também é a questão de Onã, tá bom? E aí o autor também vai falar. Deixa eu me ver aqui. Pronto, a questão de Onã, né? Que eu falei que Onã jogava fora o esperma para não se ter filho. E aí ele cita também o texto de Deuteronômio 25:5-10, né? Quem quiser também acompanhar. E aí ele fala lugar de Deus. Interessante essa expressão aqui, lugar de Deus, que ele vai usar. Olha, depois a gente comenta. Vou ler aqui. Em Gênesis, no capítulo 30, versículo 1, a Bíblia registra que Raquel, a esposa de Jacó, insatisfeita por não gerar tantos filhos, olha, Raquel queria gerar muitos filhos, né? Insatisfeita por não gerar tantos filhos como a irmã, dirigiu um pedido ao seu esposo dizendo: dai-me filhos, senão morro. A resposta de Jacó foi o seguinte: olha o que Jacó disse para ela, para Raquel. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus? Quem te impediu o fruto do teu ventre? Ei, ô Raquel, está reclamando de quê? Eu estou no lugar de Deus, não, minha amiga. Se você está gerando poucos filhos, não é culpa minha, não. Eu estou no lugar de Deus. Gênesis 30, versículo 2. Jacó se irou contra Raquel quando ela reclamou que não gerava muitos filhos. E Jacó disse: eu não estou no lugar de Deus. As mulheres tinham prazer de gerar um filho, né? Ser mãe. Hoje em dia não, estão tudo aí. Tem um bocado de ver aí sem filho, porque não construiu uma família, jogada. Tem senhores e senhoras aí em orfanato, sem filhos, né? Tem aqueles que fazem por covardia, mas tem aqueles que não têm opção. Nos Estados Unidos tem muito isso. As pessoas não têm família, não construem família, aí muitos morrem milionários e o dinheiro vai para o governo, porque não tem filho para deixar herança, né? A resposta de Jacó
o pai da nação de Israel, deixa claro e evidente que somente Deus pode legitimamente impedir o fruto do vento. Dessa maneira, aquele que de modo arbitrário intervir na capacidade de frutificar do vento estará como um anticristo, tentando tomar o lugar de Deus. 2 Tessalonicenses 2 e 4, né? A ideia do anticristo. E aí ele vai falar: o Deus da fertilidade. Em Isaías 66, versículo 9, nós temos dois princípios. Pelo primeiro, se condena o uso de anticoncepcionais, e pelo segundo, se condena o aborto. Esse texto aqui a gente leu na aula passada, né? Mas vamos ler de novo. Isaías 66, versículo 9 diz assim: abrirá eu a madre e não geraria? Diz o Senhor: geraria eu e não faria nascer? Diz o teu Deus. Né? Uma resposta de Deus grande. Então o seu ventre é um lugar de frutificar. Você frutifica, mulher. E você, homem, né? Ajuda a esse fruto se frutificar, nascer, né? Crescer. Podemos parafrasear o texto bíblico acima dizendo: acaso eu, que dei a fertilidade, aprovarei o impedimento da concepção? Eu que faço conceber, serei favorável a que se impeça de nascer? De maneira nenhuma, né? Então Deus, eu vou ser direto. Eu vou ser direto. Quem impede, quem pensa no sexo só pelo prazer, só pelo egoísmo, né? Isso é uma ideia de pecado mesmo. É uma ideia do homem depravado, do homem sem Deus. Após o pecado, né? E isso conturbou a raça humana. Isso é uma coisa pecaminosa mesmo, né? Uma coisa anticristã. E aí a conclusão, interessante que a parte da conclusão que ele diz. A conclusão a que chegamos é que o uso de anticoncepcionais artificiais para evitar filhos e a ligação de trompas com o mesmo propósito são atos pecaminosos. Além disso, observamos que a abstinência parcial ou total é a única alternativa prática para casais que já não querem ter mais filhos. Então você tem duas opções. O autor do livro tem duas opções aqui para resolver esse negócio. Quer evitar filhos? Tenha a abstinência parcial, que é o natural do seu corpo. Existe um período em que a mulher não gera filho, existe um período que a mulher está fértil. Então, minha irmã, você procure lá o seu ginecologista e regule o seu organismo. Regule, né? Para ele ser constante. Para você ter um período, para você saber conhecer o seu corpo, para você saber o período fértil e o período que não é. Então, essa é a abstinência parcial, que a gente chama a questão da tabelinha, né? Então, a abstinência parcial é a tabelinha que a gente usa aqui. A gente aconselha as irmãs e os irmãos. Usa a tabelinha, a abstinência parcial. Ah, não quero mais ter filho. Abstinência total. Tá? Abstinência total. Quero gerar filho. Quer gerar filho? Fique à vontade. Né? Não quero mais gerar filho. Abstinência total ou parcial. A parcial é a natural, né? que é o período em que a mulher não está fértil e não irá engravidar. Amém, irmãos?
E aí ele fala: a fertilidade sempre deve ser vista como uma bênção. Destruir a fertilidade feminina é tão irracional quanto o agricultor destruir a fertilidade da terra. Então, aqui mais além, fertilidade masculina e feminina. Porque existe a questão da vasectomia, né? Do homem também. Então, o homem também pode se tornar uma pessoa infértil. Ah? Uma pessoa que não é mais fértil também, o homem. Porque o fruto só vai nascer com a união da mulher. Então, se o homem também é infértil, o que vai acontecer? A infertilidade do homem também pode ocorrer. E a infertilidade da mulher, quando ela usa anticoncepcionais, quando o homem usa preservativo, quando a mulher usa preservativos, né, ela está tendo uma relação infértil. Certo? E aí ele usa Salmo 128, versículo 13, que diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus pés como a planta da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? Então essa foi a lição para nós. Isso é um assunto que é bom a gente conversar em grupos familiares, conversar, né, em grupos com a igreja, tá certo? Para a gente colocar isso em ordem. Amém, irmãos? Então eu fico aqui com esta lição, até a próxima aula.